Boa noite, igreja. Queria convidar todos vocês a abrirem comigo as Escrituras no livro de Atos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 em diante até o capítulo 5, verso 11. O livro de Atos, capítulo 4, versículo 32 em diante. Todos acharam? Leia comigo então, diz assim: E da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e a maravilhosa graça estava sobre todos eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois todos os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro das vendas e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um. Versículo 36. Então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendendo, trouxe o dinheiro de venda e colocou junto aos pés dos apóstolos. Entretanto, um homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitistes que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo para que ficasses com parte do valor do terreno? Mantendo contigo, porventura, não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudesses permitir que tais ideias dominassem a tua vontade? Ao ouvir essa admoestação, Ananias caiu morto. Então grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. Versículo 6. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua esposa, sem saber o que havia se passado. E Pedro questionou: Dize-me, vendestes por esse preço aquelas terras? Ela confirmou: sim, por este preço. Então Pedro a repreendeu: Por que vós entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que estão à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles o levarão também. A levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram e, encontrando-a morta, a levaram e a sepultaram ao lado do seu marido. Versículo 11. E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre esses acontecimentos. Palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós queremos nesse momento meditar nas Tuas Escrituras. Meu desejo, Senhor, minha oração é que todos aqui essa noite aprendemos diante da Tua Palavra e sermos exortados pelo Teu Espírito, para que de fato as Tuas Escrituras produzam em nós o mesmo efeito ao qual o registro histórico tem por objetivo ensinar. Nós queremos que o nosso coração dessa noite seja tocado, exortado, admoestado pelo Teu doce Espírito Santo, para que de fato saímos daqui com uma experiência que realmente seja diferente de todas as outras que já tenhamos contigo. Que essa seja a nossa oração a cada encontro, uma expectativa de que o Senhor toque-nos de uma forma a qual nunca tenhamos sido tocados anteriormente.
Não nos deixa perder de perseguir esse alvo e esse objetivo, Senhor. E que o nome de Cristo seja engrandecido mais uma vez essa noite, através das Tuas Escrituras. Para a honra e glória do Teu nome, contamos contigo, ó Espírito Santo. Amém. Essa não é necessariamente uma interrupção na minha série de mensagens a respeito do tabernáculo de Deus. Ela não estava bem nos meus planos de pregar isso, mas já há algumas semanas essa palavra tem surgido como uma urgência na minha mente, no meu coração. E eu estava procurando um tempo, um momento que eu pudesse parar e interromper a série de mensagens sobre o tabernáculo de Deus e o retorno de Cristo. E pensei, vou interromper uma série com uma palavra dessa, Senhor. Mas ela não destoa muito daquilo que estamos falando na série, que é, de fato, ter a presença de Deus habitando no nosso meio. Ela não destoa da série. Então, talvez vocês não sintam que é uma interrupção bruta. Todos que andam com essa comunidade um pouco mais tempo sabem que o nosso maior ponto de declaração de fé está direto no nome da comunidade. Que é Deus habitar no nosso meio, de alguma forma nós estarmos diante da face dEle continuamente. Né? Isso é a identidade do nome da comunidade. Quando a gente olha para essas escrituras, a gente vai ver que a igreja não só recebeu milagres e sinais da atuação do Espírito Santo em seu presente, mas pelo fato de ter recebido a própria pessoa do Espírito Santo, a igreja, ao longo da história, vivenciou o que o autor de Hebreus vai chamar de viver a boa palavra de Deus e experimentar os poderes do mundo vindouro. Isso está lá em Hebreus 6. Então existe uma urgência no meu coração que se traduz no objetivo, que eu acredito ser o objetivo dos pregadores bíblicos e a própria mensagem do Evangelho, que é como Paulo próprio falou a respeito da igreja lá em 2 Coríntios 11, que ele tem um zelo pela igreja de Deus para prometer ela a um único marido. Todo objetivo e desejo de qualquer um que vai pronunciar, ou a proclamação do próprio Evangelho, de fato, se a gente pudesse resumir, é preparar o povo para o encontro com o seu noivo. Se a gente pudesse generalizar tudo o que é a exortação do Evangelho, para que ele serve, é de fato levar-nos durante a nossa vida, nos prepararmos para a boa nova das boas novas, que é o encontro com Deus. Então esse é o objetivo dessa comunidade, é o objetivo da palavra de qualquer um que vai ministrar aqui em cima. De alguma forma, se a gente puder colocar isso e perguntar qual é o propósito do que se tem falado, de alguma forma vai bater nisso, vai bater nesse objetivo. Então isso tem sido um dos objetivos da série, da nossa pregação, preparar a nossa geração para se encontrar com Ele. Mesmo que todos os sinais apontam para que não seja a nossa própria geração, a geração do retorno físico dele, a forma mais sábia de ser vivida pelas Escrituras é estarmos preparados para o seu retorno, mesmo que não seja a nossa época. Conscientemente, sabendo olhar para os tempos, interpretando os sinais, embora tudo isso, a sabedoria de vivermos uma vida no presente século é estarmos preparados para que, ao virar do dia, nós pudéssemos ser encontrados por Ele em uma vida justa, piedosa, para que pudéssemos ficar de pé durante a sua vinda. Isso é a exortação e a sabedoria que as Escrituras nos dão desde a sua ascensão, já por mais de 2000 anos. Vivermos como se Ele vivesse amanhã. A imagem futura e gloriosa do retorno de Cristo nos deve fazer perguntar como será Deus habitar fisicamente nessa terra, ou mais precisamente, como eu tenho mencionado, como seria se Deus fosse nosso vizinho? Não é? Nós temos pensado isso. Como seria se Deus fosse nosso vizinho? Todos sabem, nós acreditamos que isso vai acontecer, ok? Vizinho, claro, com alguns milhares de quilômetros, talvez, para alguns que vão morar mais longe do centro de Jerusalém, mas vai acontecer. Ele será vizinho de quem estiver mais próximo. Ponto. Nós acreditamos nisso.
Agora, antes que chegue esse momento, assim como nós provaremos da presença do justo e glorioso juiz no futuro, tenho-os vos dizer que o Espírito Santo adiantará como é viver no poder da sua presença antes que ele venha ser vizinho. O Espírito Santo, antes que chegue o dia a qual ele coloque seus pés na terra, ele vai nos adiantar dentro da igreja como que seria que se ele estivesse mais próximo. Isso vai acontecer. Quando se fala isso, resume-se em falar de sinais e maravilhas, a presença do Espírito Santo, como foi em Atos, junto com os sinais e maravilhas do Êxodo, e aí se coloca isso tudo junto, se tem uma ideia de como vai ser o tempo do fim, Apocalipse. Então, é exatamente sobre isso. Se exatamente o que acontecia na igreja em Atos, com as maravilhas de no Egito, isso vai acontecer quando ele estiver próximo a colocar, e se é verdade o que eu estou dizendo, que o Espírito Santo vai adiantar isso para a comunidade, é bom que também vivamos e se estejamos bem preparados para viver o que eles viviam em Atos. O que existia então no início da igreja? Eu escolhi esse texto e a gente vai olhar um pouco para ele essa noite. Primeiro, antes de chegar nesses longos versículos que eu li, capítulo 4, 32 a capítulo 5, 11, nós precisamos olhar para um pouquinho do contexto maior do livro e entender que o livro de Atos tem por sua natureza ser um livro histórico. E ele é de natureza singular em todo o Novo Testamento, se você talvez nunca tenha parado para perceber. Porque quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente se depara com alguns livros que são de narrativa histórica. Mas quando a gente vira a página ali e cai exatamente no Novo Testamento, a gente se depara com o quê? Biografia, ok? Os evangelhos, biografia, cartas pastorais. Mas todas elas com um objetivo de registrar exatamente o cunho da sua natureza, ou seja, registrar a biografia de Cristo, o que ele fez, ou registrar como é que deveria ser os conselhos práticos e administração dos apóstolos da igreja. Agora, Atos, ele é peculiar, porque aos anos que ele se intenciona narrar, ele tem a natureza de ser histórico. Narrar como foi o desenvolvimento dos primeiros anos da comunidade, com Deus operando nos bastidores. Intencionalmente, Lucas tem por objetivo mostrar, e esse é um dos propósitos do livro, que Deus estava por trás de toda a história narrada do livro. Embora esse registro histórico, que é o livro de Atos, ele não tem por intenção ser exaustivo, ou seja, você vai notar ao ler Atos que parece que Lucas escolhe alguns determinados momentos daquela história para abrir. Nós chamamos isso de zoom. Ele dá um zoom em alguns momentos. Alguns versículos ele passa, corre anos. Por exemplo, quase não percebemos que Paulo, quando se converte, ele fica mais de 10 anos na Arábia. Não temos essa ideia ao ler do texto, mas isso acontece de versículo para versículo. Agora, tem alguns momentos na narrativa de Lucas que ele abre e gasta praticamente um capítulo inteiro para registrar horas. Ele faz isso algumas vezes. E ele faz isso de forma intencional. Dentro do registro histórico, das poucas páginas do livro, quando ele faz isso em alguns determinados momentos da história, é porque ele tem um olhar totalmente importante para aquilo que está sendo narrado. Se pudéssemos tentar resumir, então, o propósito do livro, teríamos que se lembrar que Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos foram escritos como para ser uma obra só. Okay? Quando Lucas escreve o Evangelho, ele escreve para narrar a biografia e os atos de Cristo. Quando ele escreve Atos, como disse o comentarista F.F. Bruce, o livro poderia se chamar Atos do Espírito. Então, Lucas escreve a biografia de Cristo e ela seria incompleta se a gente não visse a continuação dela como os atos do Espírito Santo na igreja. Um volume que deve ser lido e compreendido. Uma história. E sim, Lucas escreve para mostrar Deus nos bastidores. E a gente vai ver isso de várias maneiras. A gente vai ver Deus assumindo a responsabilidade de acrescentar convertidos à igreja. Isso está lá em Atos 2. A gente vai ver o Espírito Santo capacitando Paulo em seu ministério e ele realizando sinais, maravilhas para o avanço da mensagem, como Atos 14. A gente vai ver a porta do Evangelho sendo aberta para que as nações recebam os missionários
Atos 14 também. Ele vai ver o Espírito Santo abrindo o coração de incrédulos, como faz com a Lídia, para que ela receba o Evangelho. Ou seja, vários momentos, Lucas faz questão de mencionar a responsabilidade, a autoria e a soberania de Deus na história do desenvolvimento da igreja. Em conversão, na missão, em como eles começaram a viver a igreja, assim como também numa matéria difícil de muitas vezes nós acreditarmos que Deus assume soberanamente, que é a disciplina. Lucas não esconde que aquele que é soberano para converter corações, ampliar a igreja, aumentar o de convertido, gerar um coração compassivo em todos aqueles para distribuir seus bens e vender. Ao mesmo tempo que ele atribui isso à maravilhosa graça do Espírito Santo sobre a comunidade, ele também não esconde que também Deus disciplina e castiga diretamente ações pecaminosas. Não poderia ser diferente. Se ele é aquele que governa a igreja, ele também deveria ter liberdade para, além de administrar a sua disciplina pela igreja, como a gente vê Paulo fazendo isso nas cartas pastorais, ele também deveria ter autoridade para ele, de alguma forma, disciplinar diretamente. Então a gente chega, em alguns exemplos, a gente vê isso. A gente vê isso, por exemplo, em Herodes Agripa, em Atos 12. A gente tem o registro dele, depois de ele ter maltratado e matado Tiago, irmão de João, por apenas maltratar e cair nas graças do povo. Depois que ele faz isso e intenciona fazer a mesma coisa com Pedro, é dito que no momento de aclamação, onde o povo começa a olhar e falar: uau, é voz de homem, é voz de Deus, não de homem. Quando ele está, segundo a tradição, diz alguns, estava até vestido de uma forma totalmente pomposa para que parecesse um Deus. No momento que ele se exalta e não dá a honra e a glória que é devida a ele, diz o quê? Que um anjo, não foi um tiro, não foi um atentado, não foi um cristão ou um zelote que pulou para cima dele, não. Um anjo o fere e diz as Escrituras que ele é comido de vermes. Não sei como acontece isso, mas aconteceu ali. Não só isso, não é um caso isolado o fato de, dentro daquilo tudo, acontecer também o que é chamado nas Escrituras de milagres de juízo, porque vemos milagres de muitas formas. Agora, milagres de juízo parecem de gesto, mas isso acontece, não é um caso isolado. A gente vê isso acontecer também lá em Atos 13, você pode só anotar para ver depois, sobre uma pessoa chamado Elimas ou Bar Jesus, um mágico, judeu, falso profeta, como diz as Escrituras a respeito da narrativa dele. Diz que ele tenta dissuadir o procônsul chamado Sérgio Paulo, quando este chama o apóstolo Paulo para ouvir o evangelho. Tem interesse de ouvir aquilo que o apóstolo Paulo está pregando. Esse mágico, que é conselheiro ou assistente do procônsul, começa a dissuadir para que ele não escute. Diz também que o Espírito Santo toma a soberania para ferir de cegueira temporária, física, esse mágico. A gente vê outras ações dessas parecidas em Atos. E aí a gente chega no contexto menor, que é um envolto desse texto. Esse texto que eu li está exatamente depois da primeira perseguição registrada na história. Primeira perseguição catalogada no livro de Atos aconteceu aqui. Ela está lá a partir do capítulo 3 de Atos, vocês vão ver. Tudo começa com ele subindo a oração, 2 discípulos subindo a oração na hora terceira da tarde. E eles chegam no templo, eles encontram um mendigo. Vou resumir, eles curam o mendigo começa a andar com eles, isso cai na boca das autoridades. Pedro é levado a testemunhar diante da sua captura o porquê que ele fez isso, ou em nome de quem que eles pregavam a ressurreição de Cristo. Eles são coagidos a não falar, a não pregar, são ameaçados pelas autoridades religiosas, dizendo: vocês vão ser liberados, mas parem de pregar isso. Eles falam: não podemos deixar de pregar aquilo que a gente tem visto e ouvido. Ou seja, ele rechaça exatamente a ameaça, dizendo: nós vamos continuar pregando.
E eles voltam, isso está lá no capítulo 4, e eles se encontram com a igreja que está orando dentro das casas, e eles começam a orar pedindo duas coisas, se vocês forem se lembrar. Primeiro, para que eles fossem cheios de intrepidez e ousadia para pregar a mensagem, e segundo, para que Deus, através do Espírito Santo, continuasse a conceder sinais e maravilhas, exatamente o que aconteceu com o mendigo. Estendendo a mão para curar enquanto eles proclamavam. Ou seja, resumindo isso, o que eles estavam pedindo é: enquanto nós cumprimos a sua missão, esteja conosco. Não nos abandone e faça aquilo que lhe cabe, que é dar vida, poder e deixar a nossa mensagem indiscutível quando estivermos pregando e falando a respeito do poderoso Cristo. E diz que o lugar treme, e eles são cheios do Espírito Santo, cheios de ousadia, e continuam cumprindo essa missão. E aí, logo depois disso, Lucas faz questão de fazer uma segunda narrativa geral. Em Atos 2, ele faz uma narrativa geral como é que era a igreja. Vocês vão se lembrar que em Atos 2, 42 a 47, ele vai falar que a comunidade perseverava no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se lembram? Isso ele fez em Atos 2. Em algumas vezes, Lucas, ele parece que sintetizava a narrativa de como estava a igreja. Em poucos versículos ele falava, ele fez isso por duas vezes. Fez isso no capítulo 2 e ele fez isso logo depois no capítulo 4. Por duas vezes, no início da igreja, possivelmente dentro de um ano, ele narra como é que era a vida geral, em poucas palavras, da comunidade. Ele vai falar que na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e maravilhosos eram feitos pelos apóstolos. Ele vai dizer que existia então intensa generosidade e compaixão, quando ele diz: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Ele vai falar que existe uma intensa frequência de encontros, quando ele diz: diariamente, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Ou seja, com toda a perseguição, não era terça, não era somente sábado, não era domingo, era diariamente. Eles estavam expostos na área do templo para quem os quisesse perseguir. Tinha endereço, horário fixo para encontrar eles. Ele vai dizer que existia um crescimento intenso e um grande testemunho de obras que convidava outros à fé, quando ele diz que louvava a Deus por tudo e eram estimados por todo o povo, e assim, a cada dia, o Senhor juntava a comunidade os que estavam sendo salvos. Olha a narrativa de como foi o início da igreja. Então, nesse contexto, chegamos ao episódio indigesto, quase que às vezes negligenciado, passamos às vezes por cima, quando lemos esses versículos, né? Sobre um contraste entre dois personagens. De um lado, nós temos um levita chamado José, ou Barnabé, e o outro um casal, de nome Ananias e Safira. Primeira observação que eu faço é que a divisão dos capítulos de 4 para 5 vai atrapalhar você, se você quiser entender o texto. Retire a divisão do capítulo 4 para 5 e leia, como a gente leu aqui. Pois estamos diante de um relato proposicional de Lucas, aonde ele quer comparar exatamente, e é o que ele faz no texto, comparar dois exemplos. Colocar de um lado Barnabé e de um outro lado Ananias e Safira. Colocar a postura de José versus a postura de Ananias na questão da partilha de seus bens diante da recente comunidade formada. Essa é a intenção de Lucas pegar esse exemplo dentro de um contexto de maravilhosa graça. Ele pega esse exemplo e abre, como eu falei, para tratar dentro desse trecho. Se eu pudesse dividir, uma simples divisão didática, se você quiser anotar, para você estudar o texto, a divisão que eu faria é capítulo 4, versículos 32 a 35. Nós temos as implicações sociais e comunitárias da graça do Evangelho na vida da igreja primitiva. Ok? Capítulo 4, versículos 32 a 35, nós temos isso. As implicações sociais e comunitárias da graça do Evangelho na vida da igreja. Nos versículos 36 a 37, a gente vai ter um exemplo digno de ser destacado por Lucas, que é o caso de Barnabé o levita. Depois, capítulo 5, versículos 1 a 6, a gente vai ter o que eu chamei aqui, você pode dar outro nome,
A disciplina extrema ao caso de Ananias. E versículos 7 a 11, a disciplina extrema diante da cumplicidade de Safira. Vai ter inúmeros tipos de divisão, eu dividi assim, para que a gente possa falar rapidamente dentro de cada um dessas divisões. A primeira, versículos 32 a 35, implicações sociais e comunitárias da graça do Evangelho da igreja, na igreja primitiva. Versículo 32 diz, da multidão dos que creram, um era a mente e o coração, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor, e a grandiosa graça estava sobre eles. 34 diz, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro, colocavam aos pés dos apóstolos e distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então, como eu disse, versículos 32 e 37 contém um resumo do caráter da igreja primitiva, assim como no em Atos 2 ele fez outrora. Gente, o que temos aqui é que mesmo que com um crescimento exponencial da igreja, eles conseguiram que aqueles que estavam se unindo, eles permanecessem, independente do contexto de onde vinham, das diferenças que carregavam, eles permaneceram tendo uma mente e um coração. É isso que o capítulo está dizendo. Mente e coração demonstra aqui em sentido mais íntimo a unidade que o Espírito Santo levou todo aquele amontanhado de novos convertidos a viverem no mesmo propósito de devoção ao Senhor. Eles não estavam unidos somente na doutrina, ok? Eles não compartilhavam apenas algumas ideias juntamente. Ou então eles se reuniram e concordavam em alguns aspectos que adoravam. A expressão aqui significa que o objetivo de todos perseverarem juntos na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, alcançou e transformou eles na integralidade do ser deles, cumprindo, ou a caminho de cumprir, o que Jesus tinha orado em João 17, para que eles se tornassem um. Isso é o que significa ter um só, de uma multidão de convertidos, novos convertidos, um ter a mente e coração. Ou seja, ele estava começando a cumprir, não uma oração ideológica de Cristo. Talvez a oração e o ponto mais alto da oração dele era que vocês e aqueles que virão tenham uma mente e um coração, mesmo numa diversidade. A multidão dos que creram, isso que ele diz. E ela é explicada em seu contexto. Como eu disse, aqui a gente está no primeiro ano da igreja. Ela sai de Atos 2, mais de 120 pessoas reunidas. E em 2 pregações a gente tem quase 10 mil pessoas. Ok? Primeira pregação de Pedro, 3 mil pessoas convertidas. Talvez só contando homens. Na segunda, que é exatamente o que causa a primeira perseguição, mais 5 mil pessoas, ou seja, a gente está falando de uma explosão de centenas para milhares em pouco tempo. Isso significa que as casas começaram a ficar cheias, ok? Por isso que temos o contexto de que eles partilhavam e faziam todas as suas refeições juntas. A gente não está falando de 120, a gente está falando de milhares de pessoas em pouco tempo, um boom, se reunindo de casa em casa, nas casas pequenas como eram. Então não era muita gente, ou seja, eram muitas casas fazendo exatamente isso. E isso que ocasionou a realidade daqueles versículos 34 e 35 que a gente leu. Perseveravam na doutrina, no partir do pão, na oração. É óbvio que o que aconteceu desde o Pentecostes, e principalmente com os novos convertidos que aceitaram a Cristo da região norte, ou seja, da Galileia, que era extremamente pobre, e começaram a se voltar para Jerusalém, começou o quê? Um boom de pessoas pobres, andando junto com outros poucos abastados. Por isso que a gente vê uma necessidade aqui de ser criado uma espécie de fundo coletivo. Ok? O fato de depositar aos pés dos apóstolos não significa que os apóstolos agora ficaram ricos e começaram a receber donativos. Significa que eles, além das suas funções dadas por Cristo, de serem apóstolos, ok, administrarem a igreja, eles também tinham que administrar o quê? O problema social da polarização. Ou seja, muito pobre, pouco dinheiro, alguns com mais dinheiro. Como é que a gente resolve isso? Começa a acontecer o que acontece no mover da igreja, ou seja,
As pessoas mais abastadas começavam a vender e deixava nos pés dos discípulos fazerem uma administração justa, piedosa e consciente, para que nenhum deles tivesse necessidade. Milhares. O depósito do bens ou dinheiro é um sinal, um dos sinais que Lucas mostra sobre a entrega total da vida a Cristo e marca a generosidade como fruto da conversão genuína daquele monte de cristãos que aderiram à igreja. Essa é a intenção de Lucas em registrar isso. Ele fala mais de 2 vezes: depositavam suas posses aos pés dos apóstolos. Então a distribuição nasce para não existir essa polarização. Isso aconteceu, ok? E foi necessário. Se a gente for ler Atos 6, está dentro do mesmo contexto de início. A gente vai ver o quê? Uma classe de viúvas helenistas que estavam sofrendo com a distribuição diária, ou seja, estavam precisando de espécie de cestas básicas. E isso cai no colo dos discípulos para eles administrarem. Daí que nasce a necessidade de expandir para poder dividir esse peso da administração. Então, esse era o contexto. Diz versículo 33, e a grandiosa graça estava sobre todos eles. Lucas faz um caminho aqui do geral para o específico, do geral para o exemplo destacado. A forma como ele vai dizer o que gerava essa comunidade é que a maravilhosa graça estava sobre essa comunidade. E aí ele pega, a partir desse verso, ele cita um exemplo específico do que é a maravilhosa graça estar sobre uma pessoa. E aí que a gente entra no exemplo do levita de Chipre, José, versículos 36 e 37. José é um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou nos pés dos apóstolos. Olha, ele saiu do geral, ou seja, ele já disse isso anteriormente, dizendo, todos tinham, tudo que eles possuíam não era como se possuíssem, eles depositavam. E aí ele pega um exemplo específico de um deles, que ele acha, por motivo nobre, destacar aqui. Não era só ele, obviamente, tinha outros, mas ele pega o exemplo de José. E aqui surge a primeira vez das 28 menções que vai ser feita em Atos, desse homem aqui. A primeira aparição do grande Barnabé é aqui. Depois ele aparece mais 28 vezes em Atos. O que se sabe é que ele era um levita, natural de Chipre, natural, ou seja, numa das ilhas do Mediterrâneo. Parece que sua tia, conforme diz lá Colossenses 4, foi a mãe de João Marcos, o evangelista, ou seja, o que faz dele primo de Marcos, o evangelista que escreveu o Evangelho de Marcos. Aqui diz que ele ganhou um sobrenome. Ou seja, de todos aqueles que estavam fazendo exatamente esse mesmo tipo de ação, ele foi apelidado, ganhou um sobrenome pelos apóstolos, pela sua ação e pelo seu coração, que geralmente identificava o caráter dele, significa filho do descanso, ou filho da consolação, ou em algumas traduções, ou encorajador. Ou encorajador. Vendeu as suas propriedades, colocou os pés dos discípulos, um levita, onde a gente sabe que não ganhou herança na terra de Canaã, ou seja, aquilo que ele vendeu e depositou, ele adquiriu, ok? Não estava dando algo que recebeu de graça, estava doando e vendendo algo que o comprou em algum momento, ok? Como um levita, é interessante Lucas destacar que levita. Esse homem ele se torna a antítese do levita da parábola de Jesus, lá em Lucas 10. Ou seja, um levita que passa de largo de uma pessoa que está necessitada e não ajuda. E aqui temos um levita, fazendo a reviravolta, o retorno dos levitas, passando exatamente, não por um, mas por vários necessitados, e vendendo o que tem. Ele se torna a antítese da parábola. Aqui, não é um caso isolado também. A sua primeira impressão no livro de Atos é que ele aparece se desprendendo das suas propriedades em prol da ajuda aos pobres do seu tempo. E essa bondade e compaixão que foram demonstradas como fruto nesse rapaz não apareceu isoladamente, porque depois, quando Atos vai começar a falar dele, vai dizer que, por exemplo, em Atos 11, 24, que Barnabé ele era um homem bom, ou compassivo, cheio do Espírito Santo e de fé. Depois, mais tarde, ele se torna um grande mestre da igreja, parceiro de Paulo na primeira e na segunda viagem missionária dele. A sua entrada para a comunidade é marcada exatamente com isso, o filho encorajador.
Então ele vende o campo, deposita o dinheiro dos pés dos apóstolos. Não se sabe se o campo ficava em Chipre ou ficava em Jerusalém, ou seja, na Palestina. O que se sabe é, como eu mencionei, que levitas não ganharam terra. Independente aqui, Barnabé demonstra o compromisso de que seguir a Cristo implica em como um bom mordomo deve investir e se utilizar dos bens desta vida para multiplicar um tesouro no reino dos céus. É o que ele faz em sua primeira atitude e demonstração da sua conversão. E aí nós chegamos, depois do exemplo dele, Lucas faz questão de citar um outro exemplo. E ele começa então, estou na parte, capítulo 5, versículos 1 a 6, o que eu chamei de a disciplina extrema no caso de Ananias. O relato aqui, a partir do capítulo 5 até o versículo 11, é dividido em duas partes. A gente vê que são duas partes iguais na narrativa. Os versículos 1 a 6 fala de Ananias, os versículos 7 a 11 fala de Safira. E a forma como Lucas começa a narrar aqui é a partir da palavra entretanto. Depois de usar o exemplo de Barnabé, ele começa a falar porém, ou entretanto, a forma de seguir o relato de Barnabé com o caso de Ananias, que é o ato da mesma natureza sobre generosidade, é para causar exatamente o tema ou a reação de comparação. Mesmo um grande grupo de pessoas vivenciarem no mesmo tempo, no mesmo local, estarem debaixo da mesma graça, talvez até congregarem na mesma casa, é possível, desde o início da igreja, termos corações diferentes. Ok? Isso não é novo, então, desde que a igreja nasceu, muito menos no século XXI. Não se assuste se você ver isso. Não se assuste se você se deparar com alguém que está sentado ao seu lado há anos e ele ter esse coração. Infelizmente, o meu tom ao falar não se assuste, não quer dizer que isso é tolerável pelo Espírito. Ok? Você não se assuste. No capítulo 5, então, versículos 1 a 3 eu vou ler. Entretanto, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu sua propriedade. Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si. Tendo conhecimento disso também sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse teu coração, induzindo-te a mentira ao Espírito Santo para que ficasses com parte do valor do terreno? Agora eu quero abrir aqui. Dar um zoom a mais aqui. Embora a acusação seja mentira ao Espírito Santo e por consequência mentira a Deus, ok? Versículos 3 e 4 aqui falam sobre a divindade do Espírito Santo. Não é o tema da pregação aqui, mas está contido aqui dentro. Então, embora a acusação seja mentira ao Espírito Santo, qual seria o pecado por trás da mentira? Sabemos que a mentira já é em si um pecado, no mandamento, o Êxodo 20, versículo 16. Né? Não levantarás falso testemunho, não mentirás na linguagem de hoje. Isso por só já era um nono mandamento, isso por só já era uma quebra, mas quando eu pergunto, o que está por trás disso? Eu estou perguntando, e estou me baseando em algo que a gente estudou e viu lá atrás, quando estávamos estudando a vida centrada no Evangelho, estávamos nas nossas casas, estudando o livrinho verde e o livrinho laranja, se lembra? E uma das coisas que a gente tocou lá é que por trás de todo pecado comportamental existe um pecado de idolatria, e por trás de cada ato de idolatria existe uma falta de fé no Evangelho. Então o nosso trabalho não é somente descansar ao uma pessoa demonstrar pecado e mentir. A questão existe uma raiz que está mais profunda por trás de cada pecado geral ou superficial assim. Isso a gente aprende e a gente vê no próprio ensino de Lutero, quando ele vai fazer o comentário do catecismo menor dele a respeito do primeiro grande mandamento. Ele vai dizer que não existe como quebrar qualquer outro mandamento do 2 ao 10, sem que primeiro a gente quebre o primeiro. Quebramos outros mandamentos porque colocamos a Deus, o Deus verdadeiro, como secundário. Então, a mentira, por acaso, ela é a raiz do pecado comportamental?
Se você acha que ela é o problema em si, por que muitas vezes você você mente numa área e outra não? Ok? Logo, o problema não é a mentira. Ela é errada, mas por que você mente num determinado assunto e no outro não? Lutero ia responder essa forma da seguinte questão, que existe um nível mais intenso, mais interno, que serve como motivação para a decisão da mentira. Algum conforto, alguma aprovação, algo que está em jogo, que você está disposto a quebrar a lei de Deus para obter. Ou seja, você está disposto a quebrar, por exemplo, o 9º mandamento da mentira para alcançar algo que está mais interno, mais profundo. E o que eu quero usar é exatamente disso para analisar e encontrar isso aqui no texto, diante da conexão que Lucas faz entre Barnabé e o cúmplice casal. Porque aqui diz que tanto Barnabé como Ananias venderam suas propriedades. Fizeram algo, a ação foi igual. A intenção era usar o dinheiro para suprir a necessidade dos pobres, ou seja, o motivo, aparentemente, que leva eles a fazer, também é o mesmo. Agora o verso 2 do capítulo 5 é o central, para que a gente possa compreender o comportamento do casal. Diz que eles, de comum acordo, combinaram que uma parte do dinheiro da venda não seria entregue. E esse aqui, o verbo reter, que é a palavra aqui que significa apoderar-se para uso próprio, né? Eles reteram. Esse foi o mesmo termo usado para descrever o pecado de um homem chamado Acã, lá em Josué 7. É o mesmo termo, no Antigo Testamento grego, a Septuaginta, usado para descrever o pecado de um homem chamado Acã, que quando despojou Jericó, diante da ordenação que todos os utensílios valorosos deveriam servir para ficar como despojos no templo, como tesouro de Deus, Acã, mão leve, pegou alguns utensílios e colocou debaixo, não vou dizer do seu colchão, mas guardadinho na sua barraca, na sua tenda. Isso causou a desgraça e a derrota de todo o povo, de forma coletiva, na próxima batalha que eles fizeram. E quando Josué foi orar ao Senhor e perguntar por quê, Deus revelou e disse: vai dar uma olhadinha na tenda de alguém. Estou parafraseando, óbvio que não foi assim o diálogo. O que Acã fez? Ele reteve parte daquilo que tinha sido ordenado, que deveria ficar para Deus. E isso causou a desgraça do povo. Mas ainda assim, fazer uma venda de sua propriedade e reter uma parte, o texto não diz quanto, ainda assim, à primeira vista, parece uma atitude não tão grave. Tentamos, de alguma forma, talvez você fique incomodado, dizendo, mas mesmo assim não me convence. Isso não parece tão grave. Versículo 4 vai dizer algo que talvez leve a gente a pensar mais isso ainda. A propriedade não era do próprio casal? Versículo 4, Pedro vai dizer, mantendo-a contigo, porventura não continuaria teu? Vendido, não estaria todo o dinheiro sobre o seu poder? Ou seja, se era questão de dinheiro, não bastaria você vender e ficar com ele? Como pudeste permitir que tais ideias dominassem a tua vontade? É aqui que está a questão. Quais foram as ideias que dominaram a vontade, a cabeça daquele casal? Sabemos que a entrega, então, aos discípulos do dinheiro da venda não era obrigatória. Ok? Este casal não era obrigado a nada, assim como nenhum daqueles que entraram para a comunidade era obrigado a vender suas propriedades. Não era matéria de fé, não era requisito para virar membro, nada. Existe uma palavra por trás dessa ação que era voluntariedade. Todos eles fizeram isso debaixo dessa maravilhosa graça que estava impelindo eles a dar. Ok? Então isso é interessante a gente saber. A gente tem, por exemplo, a própria, em Atos 12, 2, diz, no caso de Maria, mãe de João, ou seja, a tia de Barnabé, ela continuou com a sua casa. Sua tia não entrou no meio desses que venderam suas propriedades, ela continuou com a sua casa. Não era regra, não era obrigatório. Pedro vai questionar a loucura da tentativa do casal em agir dessa forma. Quais seriam essas ideias, então, que fizeram o casal acreditar que poderiam tomar uma decisão dessas? Decisão que talvez pode ser equivalente a muitas das que a gente toma diariamente.
E eu me arrisco aqui a dar alguns motivos. Primeiro, a gravidade está na loucura da tentativa da simulação. A gravidade está na loucura que passou na cabeça deles, que eles poderiam simular uma vida, simular uma imagem. Seu ato generoso, seguido do exemplo de Barnabé, mostra o quanto é perigoso querer forjar uma vida que aparenta entrega total, quando na verdade queremos ter nossas reservas, ao mesmo tempo que queremos receber o mesmo crédito daqueles que entregaram tudo. Um casal que queria ter a mesma fama que esse novato discípulo chamado Barnabé. Queria ser visto como um casal que se integrou na comunhão da igreja, que estaria dentro daqueles contados que receberiam um ai, graças a Deus, que receberiam um obrigado pelo seu coração generoso. Mas depois que no seu secreto, dentro da sua casa, na sua cama, o casal, nessa cumplicidade de engano, deitaria tranquilo, sabendo que a partir do seu bom coração, pobres não estariam dormindo ao relento, barrigas estariam sendo alimentadas, ou seja, eles estariam com sua consciência lavadas por serem boas pessoas e terem uma boa imagem. Que seriam pessoas que seriam a resposta para os desamparados, assim como foi Barnabé e outros tantos. Máscara, ok? Se utilizar de uma máscara, simular exatamente uma imagem que não era a descrição geral do que estava acontecendo na igreja de Atos. E o diabo, como o versículo diz, tem total interesse nessa simulação. Vai dizer o verso 3, Pedro, através de um discernimento espiritual, revela que quem de fato induziu e encheu o coração do casal foi o pai da mentira. O pai da mentira tinha total interesse em ver filhos da verdade sucumbirem à tentativa de viverem uma falsidade. Assim como o diabo fez com Judas, ele fez com Ananias. Encheu o coração dele para que sucumbisse à tentação. Que seria possível viver com uma máscara, viver um nível de hipocrisia e que isso não seria problema. Mas se a tentativa de simulação foi tão loucura, quanto mais o fato de achar que poderiam enganar o próprio espírito que estava dentro ou vivendo na comunidade de uma forma mais presente, mais intensa do que sempre teve. Que parece no texto, para a glória e beleza da santidade de Deus, em sua soberana disciplina, Deus intervém para que esse casal não tivesse muitas noites de sono, vivendo uma máscara. Diz versículo 5 ou 6 que ao ouvir essa demonstração, o texto não fala quanto tempo aconteceu a venda e esse episódio, o que dá a entender que foi tudo muito rápido. Versículo 5 a 6 diz, ao ouvir essa demonstração, Ananias caiu morto. Então grande temor tomou conta de todos que souberam o que havia acontecido. Diz versículo 6, alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo. Carregaram para fora da onde eles estavam reunidos e sepultaram. Primeiro, o texto não diz que Pedro invocou sua morte, ok? O texto não diz isso. De uma forma súbita e inesperada, Ananias deu seu último suspiro naquele dia. É o que temos. No meio da comunidade, não sabemos o que fato aconteceu, se foi uma síncope cardíaca, se o coração estourou, a gente não sabe o que aconteceu. Só que ali, diante das poucas palavras de Pedro, foi o seu último suspiro. O que nos leva a crer que a forma súbita da sua morte se deve a uma ação. E isso está claro no texto, disciplinar e soberana do próprio Espírito Santo, que de alguma forma se sentiu ofendido. Foi isso que aconteceu aqui. Como eu disse, não é um fato isolado, nem em Atos e nem é nas Escrituras. Isso não deveria, de algum fato, nos escandalizar, mas a gente se escandaliza. Se a gente for ler Números 16, se a gente passou pela leitura desse capítulo esses dias, passamos nessa semana por Números 16, a gente vai ler a história da rebelião de Corá, ou Coré, Datã e Abirão, que questionaram Moisés e Arão, de que por que só eles eram sacerdotes? Será que eles não eram superiores ou maiores do que o resto do povo por exercer o sacerdócio?
enquanto eles eram levitas e tinham que apenas carregar a barraca, desmontar e montar o tabernáculo. E eles questionam exatamente a escolha de Deus e a separação de Deus sobre esses dois líderes. Deus se indigna com isso e fala, então chama eles. Eles montam um grupo de 250, é entregado para eles incensários, para que eles administrem incenso. E de uma forma muito similar ao que aconteceu em Levítico 10, aos filhos de Arão, Nadab e Abiú. Da forma como aconteceu eles, acontece com essas 3 pessoas e os 250 homens. E depois no momento que eles estão oferecendo incenso, quando eles acabam o seu rito, chegam para se reunir diante, viu? Oferecemos incenso da forma como os sacerdotes ofereceram, podemos ser que nem eles. Deus se ira e diz que de uma forma extraordinária, a terra engole Corã e todos da família dele, e todos os 250 que ofereciam esse incenso, da mesma forma como o incenso deles foram acendidos com fogo, eles são incendiados, 250 pessoas, por causa de uma rebelião dentro do arraial. Isso não era novo, nunca foi novo, ações ou questões desse tipo, nem no Antigo Testamento, nem no Novo. Ok? Assim como no episódio dessa rebelião, o efeito ao povo foi que eles temeram a presença daquele que agora se manifestara entre eles. Na verdade, a palavra temor pode ser limitada ao representar o que talvez aquelas pessoas sentiram, tanto no arraial quanto na igreja primitiva. Temor talvez seja uma palavra fraca, que para nós já não tem mais sentido algum. Pensar o que foi o que eles sentiram quando viram esse homem e essa mulher caiu aos pés dos discípulos e ter que ser carregada para fora. Deus havia alertado ao povo anteriormente que aqueles que se aproximariam dele, de uma forma ou de outra, glorificariam o seu próprio nome através da sua santidade. Ele já tinha falado isso desde o propósito e do funcionamento do primeiro tabernáculo, que ele glorificaria o seu nome através da sua santidade, quando pessoas se aproximassem diante dele. Foi a resposta que ele deu a Moisés para consolar o seu irmão na perda dos seus 2 filhos. Ele diz, avisa Arão. Então, Atos 5, 6 diz que alguns jovens tiveram a iniciativa de cobrir e levar o corpo de Ananias para fora, enquanto o povo ainda estava respirando esse incidente. Talvez alguns se questionando, o que aconteceu? Sabe aquele perdido que veio isso acontecer e fala, o que eu perdi? O que aconteceu aqui? O cara morreu? Enquanto eles estavam respirando isso, diz que 3 horas depois, chega ela desavisada, Safira. Ela não ouviu, não tinha zap, não tinha telefone para alguém avisar que ela estava viúva. Uma viúva sem saber, inconsciente, entra na comunidade. E Pedro, versículo 8, pergunta para ela, da mesma forma, diga-me, foi esse preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, eles o também levarão. Naquele mesmo instante, ela caiu aos seus pés, e os moços entraram e encontraram morta e também levaram para sepultar junto com seu marido. A cena aqui parece descrever um Pedro dando oportunidade para que ela se arrependesse. Alguns vão olhar e vão questionar por que a notícia do cônjuge ter falecido só vem depois da indagação de Pedro sobre a venda da propriedade e a cumplicidade dos dois. Pedro vai direto na questão do pecado. Talvez um comportamento que ninguém, até o mais humano pastor que já pisou na face dessa terra, talvez não faria. Não é? Talvez olharia que existe algo mais urgente no momento de confrontar ela, sentar a viúva e falar, bom, seguinte, tem uma notícia triste para te dar. Antes da gente conversar sobre o seu problema, vamos falar sobre o que aconteceu com seu marido aqui. Consolar uma viúva que perdeu seu esposo. Existia algo mais urgente naquele momento e naquele contexto do que sentar essa viúva, ser um pastor politicamente correto, um líder mais humano, consolá-la e depois tocar na questão difícil da sua vida. Pedro não quer dar a ela uma chance de arrependimento somente diante de falar a possível disciplina idêntica
que pode acontecer a ela como aconteceu ao seu marido. Pedro descarta o fato de ela só confessar a verdade diante de uma possível disciplina. Ele dá a oportunidade para que ela fale também. Antes, ele não tenta induzi-la. Entenda isso, ele não tenta induzi-la. Com certeza, diante disso, ela falaria. Não é? Eu não tenho a mínima dúvida. Então, o destino do casal foi tão único como a sua cumplicidade. Tão mesmo como a mesma resposta. Estavam fingindo uma submissão total, mas deliberadamente guardaram algo para si. Este é um pecado que só pode ser cometido por um cristão. Por que eu falo isso? Porque a primeira coisa que vemos é, mas será que eles eram crentes? Será que eles foram para o céu tentando fugir do problema que está sendo colocado por Lucas aqui? Submissão total, entrega parcial é algo que só você pode viver. Só um cristão pode viver. Lutar dia após dia com determinadas áreas da sua vida. Não é o incrédulo que faz isso, é você, ok? Então, se você vai julgar a salvação deles, julga a sua. Seria interessante você olhar para a sua vida e julgar a sua, se vai julgar deles, não é? Não é verdade? A minha tentativa humilde para tentar explicar o porquê dessa disciplina. Como membros do seu corpo, extensão da sua igreja, todos que professam essa fé são propriedade do Espírito Santo para que Ele faça com cada um o que lhe é devido. O verso seguinte mostra como o Espírito Santo foi glorificado e honrado através desse acontecimento. Lucas não deixa de registrar onde ele queria chegar, ou talvez uma ideia de onde o Espírito Santo queria chegar com tudo isso. Versículo 11 do capítulo 5 diz: E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviram falar desse acontecimento. É singular o fato de que o termo igreja, eclésia, no livro de Atos aparece a primeira vez aqui. É nesse episódio que pela primeira vez aparece o termo, depois de Cristo ter falado, a primeira vez que menciona nas Escrituras eclésia, que é o termo neotestamentário para a palavra congregação do Antigo Testamento, ok? É aqui nesse episódio. O termo que aparece no Gênesis, ou seja, no início da igreja, exatamente como ela nascia mais de 2000 anos atrás, no deserto do Sinai. Esse termo é utilizado agora no mesmo contexto de temor ao qual a congregação nasce. Ok? No Gênesis, no início, o temor de Deus se apoderar da congregação é o DNA do nosso estar diante dele. O nosso ser igreja, o DNA do nosso ser de igreja, desde o seu nascimento como congregação, de ter um único Deus e ser propriedade santa, até o início da igreja, é temor a Ele. Faz parte, não é pejorativo, não é negativo, não é errado, ok? Não tem nada errado de temer diante dEle. Temor de Deus e sua majestade não é controverso ao convite de Cristo para que se venha e se chegue diante dEle. Temor a Ele é resultado de uma consciência contínua que representa quem você é e quem Ele é. Ok? Uma autoavaliação sua, um olhar para dentro de si, diante do Evangelho, olhar para a grandeza de Deus, resulta exatamente nessa palavra que deveria te definir: temor. Atos 5,13 continua dizendo: Todavia, ninguém de fora tinha coragem de se juntar a eles, ainda que o povo os tivesse em grande estima. A morte de Ananias e Safira teve uma tal influência purificadora que ninguém se atrevia a entrar para a nova comunidade por razões meramente egoístas ou humanas. Leia o texto. Era preciso ter coragem para se associar a esse movimento. Não coragem para que fosse perseguido. Não coragem para que tivesse que perder a cabeça, mas coragem para se apresentar dentro dessa comunidade, para estar diante do Espírito Santo. No relato de Atos diz que a igreja continuou se expandindo, mas agora o texto traz uma observação. Ninguém ousava tratar a comunidade dos fiéis como uma loja de conveniência, um clube ou uma associação.
Porque é isso que a gente muitas vezes faz, a gente trata a igreja, ou o espaço, ou a congregação de Deus como uma loja de conveniência, não é? A gente vem, tem que ter tudo o que nos apraz, tem que terminar na hora que queremos, porque temos outras coisas importantes para fazer, tem que ter uma palavra que nos agrade, ou seja, a gente acha que o Espírito Santo é garçom de uma loja de conveniência. Só conseguimos fazer isso quando perdemos a noção diante de quem estamos, do temor diante de quem Ele é. Aí a gente trata a igreja como uma loja de conveniência. Para encerrar algumas conclusões e aplicações. Gente, isso aqui não é um sermão sobre dinheiro. Tá? Não é um sermão sobre regularidade nas ofertas ou generosidade nas finanças, embora deva ter, sim, sempre espaço, ensino e exortação para uma igreja idólatra e de coração duro sobre esse tema. Mas não é sobre isso o sermão. Antes se trata de um aviso do quanto Deus está interessado em ser glorificado no meio do seu povo, quando resolve, de fato, intensificar a sua presença. Eu venho construindo ao longo da série Tabernáculo de Deus algumas verdades, e uma delas é que os tabernáculos de Deus na história visam exatamente isso, nos preparar e restaurar valores que apontam para uma dinâmica que vai ser comum quando Ele de fato estiver aqui. Ser tabernáculo de Deus, possuir o Espírito Santo dentro de nós, significa que toda esta casa, todo esse local, toda essa comunidade é propriedade dedicada, completa e sem reservas a Ele. Ou seja, Ananias e Safiras nos servem hoje como uma grande carta viva de que queremos simular. Se nós, por acaso, queremos simular uma vida de entrega total, à semelhança dos outros, quando, na verdade, não queremos entregar tudo a Ele por completo, se caso estejamos de pé com esse posicionamento, é porque Ele ainda não se apresentou da forma como a gente clama e pede. Em outras palavras, a problemática não é porque Deus foi severo com eles naquele dia. A grande problemática que você deveria fazer é porque que passa então 2000 anos e milhares de pessoas com engano, mentiras, cobiça, não sejam consumidas nos nossos encontros. Essa é a pergunta que você deve fazer. Não é porque que ele foi radical com Safira, com Ananias e Safira, é porque que então ele não fez nada contigo. Ok? Essa deveria ser a pergunta. Ou ele mudou, ou ele deixou de ser menos justo, ou ele, no Novo Testamento, ele agora também deixou de ser misericordioso? Gente, eu não estou dizendo que ele não está nas nossas reuniões. Deixa eu falar algo para que você não interprete. A grande beleza disso tudo é que ele, mesmo sendo santo, ele ainda se assenta com pecadores. Ok? Ele ainda se assenta com pecadores. A grande questão é que ele sempre se assentou com aqueles que não queriam permanecer usando máscaras. Aqueles que sabiam que estavam doentes. Essa é a grande questão. Aqueles que estavam cansados de simular uma vida de entrega e piedade, quando na verdade eram injustos. Agora existe uma grande probabilidade de que a forma como ele vai se manifestar futuramente, ou seja, a sua presença manifesta, levará ele a ser glorificado através da sua própria disciplina. O que eu quero dizer é que talvez Ananias e Safira sejam necessários e inevitáveis para isso. Talvez Ananias e Safira sejam necessários e inevitáveis, não só para o gênese da igreja gloriosa, como começou, mas talvez para os anos que se venham, para que ela, de novo, caminhe com essa graça. Quando Davi foi confrontado com quem ele era de fato, quando a sua religião verdadeira, em sua solidão, o visitou, mostrando a imagem falsa que ele estava tentando viver como rei, mostrou a quem ele estava ofendendo, gerou nele um desespero, gerado pelo Espírito Santo, que fez ele, em prantos, em arrependimento, confessar e cantar ou orar o que ele faz no Salmo 51, dizendo: eu pequei contra ti somente eu pequei, pratiquei todo o mal que tu reprovas, tu és justo em tua sentença em me julgar condenado. Ele sabia que sua ofensa estava sendo diretamente a Deus. Encobrir um adultério, praticar homicídio, deixar isso secreto por um bom tempo. Pode até durar um bom tempo, mas para Safira durou 3 horas. Essa é a questão.
Talvez o tempo não se demore tanto, quando na verdade a presença dele vai estar mais perto. É isso que eu gostaria de alertá-los essa noite. Porque estamos pedindo para que a presença dele seja mais perto. E parece que isso é diametralmente oposto ao fato do tempo que nós vamos ter que ficar guardando e enterrando pecados que devem ser confessados. Davi ora: não me afaste da sua presença, nem tires de mim o seu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Ele sabia que diante da santidade de Deus, viver continuamente carregando esse pecado e querendo viver com uma máscara só culminaria numa coisa: a separação daquele que era seu tesouro, o Espírito Santo. E esse temor o levou a compreender que, embora tivesse sido um rei desobediente, assassino, adúltero, e que o Espírito Santo tivesse direito de vomitá-lo, ele descobriu, no verdadeiro arrependimento e contrição de coração, a mesma intensidade de fazer Deus se aproximar, assim como a mesma intensidade Deus tem em sua santidade de se permanecer longe. Ele vivenciou isso, ele provou disso, através do caminho de contrição e arrependimento, quando ele vai dizer no versículo 16 do Salmo 51, você não te deleitas em sacrifício e ofertas, pois se fosse assim eu já teria te entregado de sobra. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é um coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Todos nós aqui, ou alguns de nós aqui, têm orado e clamado por avivamento. Uma das frases que Frank Bartman, talvez das pessoas mais importantes que tiveram dentro do avivamento do século passado da Rua Azusa, ele vai dizer que a profundidade do avivamento está relacionado à profundidade das vidas em arrependimento. Foi a conclusão que ele tira a respeito do que poderia significar, se poderia significar alguma parte do homem de trazer um avivamento. Seria exatamente isso, a parte que lhe cabe. Um arrependimento profundo, para gerar um profundo avivamento. Então, por mais que possamos discordar, ficar incomodado com o que aconteceu aqui em Atos 5, as Escrituras continuamente irão descrever que não existe ninguém que se apresente diante da santidade de Deus com máscaras. Me conte um episódio onde um homem, seja profeta em Isaías 6, seja Davi em Salmo 51, se apresentou diante da presença manifesta de Deus e continuou com máscara. Você não vai achar isso. Assim como não seria justo achar na igreja onde o Espírito Santo estava. Não seria justo para aquele que era Deus. Mas existe um convite para se aproximar dele, não é? Na sua presença, no Santo dos Santos. Somos chamados a entrar com ousadia, pelo novo e vivo caminho, somente pela cruz, acessado pela fé e arrependimento dos nossos pecados, está lá em Hebreus 10, né? Todos aqui tivemos, de alguma forma, essa experiência, ou você não foi convertido. Todos nós devemos ter tido essa experiência de reconciliação com o Pai, ok? Agora, a gente não pode achar que será exigido menos fé e arrependimento para que Deus, em sua presença manifesta, invada este local. Ok? Se entramos no Santo dos Santos pela fé e arrependimento, não podemos achar que na sua presença manifesta aqui, que é o que clamamos, vai ser com ingredientes diferentes, ou menos. Continuar sendo pela fé, acreditando, confiando no sangue de Cristo para isso acontecer, e arrependimento. Não muda. Seria tolice achar que pedir continuamente para que Ele coloque seus pés aqui não tornasse esse local santo a ponto de cuidarmos da sujeira que está no nosso sapato. Seria loucura e tolice pedir para que Ele se apresente, para que Ele visite nós com uma forma intensa como a gente nunca provou, e esquecer que todas as vezes que Ele fez isso, que Ele saiu dos seus altos céus, aonde Ele vive, e colocou seu pé na terra, a terra teve que ser descalça. Não permanecer com seus pés sujos. Passei do horário, vamos orar. Fique de pé, vamos orar. O meu clamor, o que eu quero orar com todos vocês essa noite, é para que, de fato, nossas máscaras sejam derrubadas. Ok? Você não precisa aqui tentar, eu não te conheço, então não te preocupe, você não precisa, não te conheço tão bem, não conheço muito bem o teu coração, você não precisa se preocupar em usar máscara comigo. Assim como eu não tenho que me preocupar em usar máscara com vocês.
O que temos pedido é que o Espírito Santo, que a todos prescruta e analisa e verifica, que Ele nos enxergue como nós somos, que nós possamos ser enxergados como nós somos. Porque não existe ninguém que chegue diante dEle e permaneça de pé. Sempre o mais fraco cai. Assim foi com Isaías. Seja com seus lábios sendo tocado por brasa, sendo tocado na parte mais sensível do seu corpo, seja como Davi, definhando. O mais fraco nesse encontro tem que se prostrar. Tem que se prostrar. Para que não aconteça que precisamos de cartas vivas que nos ensinem de novo o que é o temor de um Deus santo no nosso lugar. Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês nasceu de uma oração aqui. Eu orei isso aqui. Eu orei, Senhor, se fosse possível que o meu irmão vivenciasse Tu, se eu pudesse ser esse cara, então, se eu fosse um cara que talvez gerasse, pela minha morte, pela minha negligência, o fato que ele temesse mais a Deus, que fosse. Eu orei isso aqui. Porque o meu dever para com vocês, assim como nós temos para essa comunidade, é que Ele seja louvado, Ele seja agradecido, Ele seja temido em Sua santidade. Há risco nessa oração, eu sei que há, né? Há risco. Mas nós devemos fazer isso se queremos a Sua presença, se queremos se acostumar, Senhor, queremos ser visitados de antemão, queremos viver de fato os poderes do mundo vindouro, mas não somente sinais, milagres, maravilhas, nós queremos viver a santidade do Cristo que se assentará nessa terra vindouro, aqui no meio da nossa comunidade. Nós queremos Te adorar na beleza da Tua santidade e não menos que isso. Eu clamo, Senhor, para cada um dos meus irmãos essa noite, que se de alguma forma tem tentado, Senhor, criar uma máscara, uma identidade falsa que não condiz com o fato da sua fé que professa, eu só peço nessa noite que o Senhor misericordiosamente mostre. Nossas 3 horas ainda estão contando, nosso tempo ainda está totalmente válido, estamos diante de Ti clamando para que o nosso coração seja de fato totalmente Teu, para que a Tua glória e a Sua santidade seja vivida, seja celebrada, seja desejada, e que isso nos gere temor, para que a gente se apresente diante de Ti. Eu peço que a mesma fé que nos leva a acessar o Santo dos Santos venha sobre essa comunidade e gere em nós um coração crente que é possível, para que Deus se incline na pessoa do Espírito Santo e visite esse local poderosamente. A mesma fé que invadimos o Santo dos Santos pode ser a mesma fé que faz ele sair do seu local de repouso e achar nessa comunidade um local de repouso. Obrigado, Senhor, pelo Teu sangue. Ele vai sempre ser a razão de permanecermos com nossos joelhos erguidos, se talvez tivermos coragem de se apresentar e andar nessa comunidade. Senhor, eu oro, Senhor, para que essa comunidade, nossas vidas santas e piedosas, gerem temor nas pessoas que estiverem querendo se aproximar de Ti por vanglória. Isso começa com a gente, pode começar com a gente, e essa é a nossa oração essa noite. Essa é a nossa oração essa noite. O Senhor não precisa de máscaras que tentam viver uma vida piedosa no mundo onde nem incrédulos conseguem ver na nossa vida e na vida da Tua igreja justiça e piedade. Nós não precisamos tentar enganar os de dentro. Talvez os de fora já tenham denunciado que não temos essa cara. Eu só peço que o Teu Espírito Santo gere em nós o mesmo coração que tinha em Cristo. Gere em nós, Senhor, pessoas de entrega total e não parcial. E que isso afete todas as áreas da nossa vida. Sim, Senhor, derruba toda a avareza, derruba todas as áreas da nossa vida. Nós queremos a Tua presença acima de tudo, Pai. Te louvamos e Te agradecemos. Adianta-nos o Teu Espírito.